Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer uma imersão super interessante e bem objetiva sobre quem realmente protege as comunidades mais afastadas durante emergências. Vamos mergulhar fundo numa explicação detalhada sobre aqueles trabalhadores incríveis que dividem o tempo entre as suas profissões do dia a dia e o combate a incêndios. A gente estruturou esse conhecimento de um jeito bem claro para vocês. Para começar com aquele rigor científico que a gente valoriza, vamos dar uma olhada nos detalhes do material que fundamenta a nossa explicação de hoje. Trata-se de um artigo científico com um título muito sugestivo: Don't Quit Your Day Job, Part-Time Firefighters in Rural Norway, que traduzindo fica algo como Não largue o seu emprego diário, bombeiros de meio período na Noruega rural. Esse trabalho foi conduzido pelos pesquisadores Peter Gritten Aunklof, Gudveig Gjøsund, Torgir Kosto Havik e Katrin Wessel Antonsen, todos da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. E o ano de publicação desse artigo é 2026. E um detalhe crucial: essa pesquisa foi publicada no periódico International Journal of Disaster Risk Reduction. Para quem não conhece, é uma fonte acadêmica super respeitada e crível quando falamos de mitigação de riscos. Isso nos dá uma base muito sólida, garantindo que a nossa análise de hoje mantenha aquele tom acadêmico e equilibrado que o tema exige. E olha só, antes da gente entrar de cabeça no assunto, eu já deixo aquele convite rápido. Não esquece de seguir o canal, curtir o conteúdo e, claro, compartilhar com outras pessoas. Essa é a melhor forma de ajudar a gente a difundir conhecimento e fortalecer a conscientização de toda a sociedade. Bom, como a gente vai estruturar essa conversa? Vamos ter começo, meio e fim. Primeiro, a introdução com o contexto rural, depois a gente passa para os 3 pilares do estudo: as habilidades do dia a dia, a construção do conhecimento coletivo e as redes de apoio da comunidade. E para fechar, a gente fala sobre motivação e a relevância de tudo isso. Vamos lá então. Parte 1. A realidade do serviço de bombeiros rurais. Para a gente entender o cenário, lá nas áreas mais afastadas, a espinha dorsal de quem responde a uma emergência depende, e muito, de trabalhadores de meio período. É gente que tem a sua profissão principal, mas que, quando toca a sirene, atua como bombeiro. E aí a gente esbarra nesse número: 191 horas. Segundo os pesquisadores da Universidade Norueguesa, é frequentemente só isso que eles recebem de treinamento formal: 191 horas. É uma carga horária básica que contrasta totalmente com os anos de formação do pessoal que trabalha em tempo integral. E isso leva o artigo a uma comparação bem direta e interessante sobre quem é contratado. Nas grandes cidades, os corpos de bombeiros tendem a buscar força física e dão muito foco ao treinamento formal. Já no interior, a prioridade muda completamente. Eles valorizam as habilidades práticas e diversas que essas pessoas já trazem dos seus empregos normais. É literalmente a experiência do dia a dia salvando o dia. O que nos leva à parte 2 da nossa análise. O primeiro grande pilar do estudo: o valor inestimável dessas habilidades de trabalho diário. Por quê? Imagina só enfrentar um desastre ambiental imprevisível. A diversidade da equipe documentada pela pesquisa é um negócio impressionante. Entre esses bombeiros voluntários, eles entrevistaram economistas, gerentes de obra, fisioterapeutas, zeladores, tinha até limpador de chaminé, agricultor, professor, mecânico industrial e eletricista. Essa mistura maluca de profissões cria, na prática, uma caixa de ferramentas vivas gigante para resolver problemas. O artigo traz uns casos muito bons de como isso funciona na hora do desespero. Por exemplo, num incêndio num estaleiro. Sabe quem resolveu? Um mecânico industrial. Ele conhecia a estrutura do navio, pegou o maçarico, perfurou o casco e jogou água lá dentro. Isso definitivamente não está no manual básico deles. Num outro desastre ambiental, provocado por um deslizamento de terra, carpinteiros conseguiram estabilizar um prédio que tinha desabado encaixando blocos de madeira. Parecia um jogo de Tetris da vida real. Mas olha, não pensem que são só as profissões manuais que brilham não, tá? O trabalho de escritório também tem um peso enorme. O estudo relata um topógrafo da prefeitura que, por conta própria, usou os conhecimentos do trabalho dele para criar mapas digitais apontando os hidrantes da região. Ele fez um aplicativo que a equipe de emergência passou a usar no celular. É a comunidade totalmente integrada. Parte 3. Vamos para o nosso segundo pilar: a construção do conhecimento coletivo. Porque essas habilidades que a gente acabou de falar não ficam guardadas numa gaveta. Elas são compartilhadas. A sociologia dá um nome chique para isso: comunidade de prática. Basicamente, é um grupo de pessoas unidas por uma paixão ou preocupação comum e que vão aprendendo a fazer aquilo cada vez melhor só de conviverem umas com as outras. É assim que o novato aprende o truque prático com um colega mais experiente. E sabe onde esse aprendizado rola? Na informalidade. Os pesquisadores notaram uma coisa curiosa: depois de um chamado, o pessoal não tem pressa de ir embora. Perto da máquina de café, eles ficam ali batendo papo sobre o trabalho, sobre a vida,
E é nessa hora, bem ali no cafezinho, que aquela barreira entre socializar e transferir um conhecimento que salva vidas simplesmente desaparece. E a gente segue para a parte 4. O terceiro pilar, as redes de apoio da própria comunidade. Quando um desastre ambiental acontece, a resposta vai muito além dos muros da estação de bombeiros. Tudo se baseia num conceito super importante chamado capital social. O que é isso? É o valor daquela confiança, da reciprocidade e do engajamento cívico entre os moradores. Nessas áreas rurais de estudo, esse capital social é absurdo de alto. A resposta à crise não é só rápida, ela é enraizada na vizinhança. E isso é muito prático. Graças a essa confiança, num desastre eles simplesmente pulam a burocracia. Se precisar, eles ligam direto para o vizinho e arranjam tratores e escavadeiras dos agricultores locais, pegam barcos emprestados da indústria de aquicultura e até usam equipamentos de rádio amador de clubes locais caso a comunicação oficial caia. A comunidade funciona como um organismo só. Parte 5. Chegamos à motivação e à relevância de tudo isso. A grande pergunta da pesquisa sociológica era: por que essas pessoas fazem isso? E a resposta principal não tem a ver com dinheiro. O que motiva essa galera é um espírito muito forte de voluntariado e de serviço comunitário. O desejo é genuíno. Eles querem devolver algo para a comunidade e proteger as suas vizinhanças. Ninguém ali está procurando compensação financeira ou querendo dar uma de super-herói. É pura empatia. Toda essa dinâmica define perfeitamente o que a gente chama de resiliência comunitária. É a capacidade impressionante que uma comunidade tem de se adaptar e se recuperar de um desastre ambiental puxando seus próprios recursos locais. O estudo mostra exatamente isso. As áreas rurais sobrevivem às crises porque aproveitam cada habilidade, por menor que seja, e cada contato social que eles têm. E aqui, caminhando para o nosso fechamento, o artigo nos joga uma reflexão bem provocativa. O que acontece com esses laços invisíveis se a gente mudar a forma de organizar as emergências rurais? Em muitos países, existe uma tendência forte de centralizar e profissionalizar tudo. A dúvida é, será que, ao tentar melhorar o sistema centralizando as coisas, a gente não acabaria destruindo essas redes locais que funcionam tão bem? Para fechar nossa análise de hoje, a gente precisa reconhecer o quão relevante é esse material científico. Ele nos mostra que a administração pública tem que olhar com muito cuidado para essas relações informais. Políticas de prevenção a um desastre precisam encontrar um equilíbrio, somando os recursos profissionais com esse inegável e valiosíssimo conhecimento prático de quem mora na região. Mantendo sempre a transparência com vocês, é importante informar que este conteúdo é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial, criada estritamente com base nos dados originais desse estudo científico maravilhoso. A nossa explicação vai ficando por aqui, mas eu deixo a pergunta no ar para vocês pensarem. Se um desastre ambiental atingisse a sua região hoje, o que te salvaria primeiro? A burocracia do sistema ou as habilidades informais dos seus vizinhos?